Sabe, o que nós temos que entender é que os problemas, eles são inevitáveis. Os problemas, eles sempre vão surgir. Deus, ele nunca prometeu ausência de gigantes, ausência de deserto, mas ele sempre prometeu estar conosco todos os dias. Aliás, é como a gente sempre diz, né? Problema é como se fosse um trampolim para que você possa romper, mudar de níveis, alcançar outros patamares. Tudo vai da maneira que você encara o seu problema. Esses dias nós estamos falando de Davi. Davi, ele viu o gigante como uma oportunidade dele se casar com a filha do rei. Falei, peraí, então se eu vencer Golias, eu vou me casar com a filha do rei? Eu vou receber um prêmio? Eu vou praticamente assumir o lugar dele? Então é isso que o crente, ele tem que enxergar. Surgiu problemas, pode ter certeza que os seus problemas nunca serão novidades para Deus. Nunca. O problema pode ter pegado você de surpresa, mas o problema nunca vai pegar Deus de surpresa. Tudo isso que está acontecendo na sua vida não é surpresa para Deus. E tudo aquilo que você está recebendo para Ele já é passado. Deus, ele é o Pai da eternidade. Ele trabalha lá na frente. A única maneira dele conseguir nos conduzir e fazer aquilo que ele já planejou para cada um de nós é quando nós realmente nos colocamos no centro da vontade dele. E nós temos que estar no centro da vontade de Deus, porque é justamente lá que está tudo aquilo que você precisa. É no centro da vontade dele que está a cura, a libertação, a prosperidade. É no centro da vontade dele que está a vida, e a vida com abundância. O que você precisa está lá no centro. Então você não pode ficar na margem, você não pode ficar somente pela cintura, você não pode ser aquele crente que é impelido e agitado como a onda do mar. Ora crê, ora não crê, ora vai, ora não vai. A palavra diz: não suponha tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está preparado para qualquer evento, mesmo que te pegue de surpresa, mesmo que alguém chegue e jogue uma bomba no seu colo e você não saiba desarmar aquela bomba, pode ter certeza que Deus, ele vai estar trabalhando ao seu favor. Aquilo não vai explodir, não vai destruir a sua vida. Até a morte, gente, às vezes quando chega a bater na nossa porta, é como Jesus disse para os seus discípulos: Lázaro, aquele a quem tu muito amas, ele está à beira da morte. Aí Jesus diz assim, falou assim: não, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Sabe, não existe maneira de Deus ele ser glorificado sem que haja doente, sem que as pessoas passem por problemas emocionais, sentimentais, financeiros, enfrente lutas, desertos gigantes. Deus, ele se manifesta assim, em meio ao caos do fogo, do mar revolto, das grandes ondas. Os melhores momentos para nós rompermos é os momentos de adversidade. Então não olhe os seus problemas como sendo algo que veio para te destruir. Ah, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou. Não. Deus, ele se importa com você. E os planos dele para as nossas vidas não podem ser frustrados. Mas a gente tem que entender uma coisa: se a coisa está ruim, ela pode piorar. Inclusive esse é o tema da nossa pregação de hoje, amém, gente? Repete comigo. Ou então olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: olha, se está ruim pode piorar. Ai, bispo, eu estou querendo que melhore. Para você ver, né? Quanto maior a resistência, maior é a bênção. Você não precisa ter inveja de ninguém, porque aquilo que é seu, o inferno não toma. O que é seu está reservado para você. Deus já preparou, predestinou para você, e você vai alcançar. Mas às vezes nas nossas vidas, dependendo do nosso posicionamento, a coisa até piora.
A palavra diz lá no livro de 1 Reis, capítulo 1, capítulo 20, a partir do versículo 2. Para que não demore muito, deixa eu antecipar aqui para você. Você sabe que durante muitos anos o rei Acabe, ele tomou conta de Israel. E houve um tempo que Acabe, ele ficou meio fragilizado, porque ele havia perdido 450 profetas nas mãos de um profeta chamado Elias. Aquilo foi um baque para ele, porque praticamente ele vivia embaixo dos conselhos daqueles homens. Mas só que aqueles 450 profetas, eles eram do mal, eles trabalhavam para Jezabel. E Jezabel, a mulher dele, também era uma mulher totalmente corrompida, cheia de idolatria, dominava ele, sabe? Entre os crentes, aquele homem que é mole, dominado pela mulher. Os crentes que costumam dizer: poxa, e aí Acabe? Meu, se alguém te chamar de Acabe, você tá ligado, né? É porque tu é mole pra caramba. O linguajar dos crentes é esse: Acabe. Acabe é aquele cara que a mulher manda, a última palavra é dela, e é ela e de novo ela, pronto, e acabou. Meu, o cara tinha um reinado na mão, era rei de Israel. E quando ele se casa com Jezabel, se casa errado, a mulher chega dominando tudo, e domina mesmo. Tem mulher que domina. Se o cara não tiver pulso mesmo, não for de Deus, ela domina. Ele fica que nem Acabe. Se bem que tem algumas mulheres que dominam porque realmente o cara é mole. E é como eu digo para você, mulher, ela se torna submissa, não é nem por você ser bravo, brigar com ela, não. A mulher se torna submissa quando ela olha e fala assim: pô, posso estar tranquila, porque eu sei que o cara é o meu provedor, ele cuida de mim, ele cuida da casa, ele cuida dos meus filhos. Então a autoridade se conquista quando você faz o que é certo, o que é correto, o que é justo. Quando você toma o seu posicionamento, entende que você é o pai de família, é o provedor, é o homem da casa. Aí você ganha o respeito da sua esposa. Mas Jezabel era maligna, era perversa, entrou na vida de Acabe, levou aquele monte de profeta, corrompeu os profetas de Israel e virou aquele pandemônio a cidade. Até que aparece Elias, faz o desafio, mata os 450 profetas, e Acabe se sente vulnerável. E você sabe que quando nós estamos vulneráveis, quando nós estamos fracos, devido a perdas ou alguma outras situações, é o momento que Satanás se levanta contra nós. Principalmente quando nós não estamos na presença de Deus, não estamos buscando Deus, não estamos no centro da vontade de Deus. Presta atenção: se você está no centro da vontade de Deus, pode se levantar o inferno contra você, pode vir um exército contra você. Você não teme, porque o Senhor está com você. Então Acabe fragilizado, de repente quem se levanta contra ele? Ben-Hadad. E quando Satanás se levanta, ele não se levanta de qualquer jeito, não. Satanás se levanta logo para destruir mesmo. E ele destrói logo aonde? Aqui, ó, psicológico. A vida e a morte está aqui, ó, no seu psicológico, no seu entendimento, no seu coração, nas palavras que você escuta. Então Ben-Hadad invadiu Samaria. Ele não foi sozinho, ele levou mais 32 reis. Pensa, meu, no exército poderoso que aquele homem tinha. E ele mandou um recado para Acabe dizendo: olha, eu quero a sua prata, eu quero o seu ouro. Aqui, ó, vamos ler lá o versículo 2. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, e lhe disseram: eis que assim diz Ben-Hadad: a sua prata, o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e dos seus filhos também são meus. E o rei de Israel respondeu: o quê? O que ele respondeu? Que seja conforme tu
dizes, ó Rei, meu Senhor, e tudo que eu tenho somos teus. É isso mesmo? E tudo que eu tenho somos teus. Veja, Acabe estava tão fragilizado, tão transpassado, que Ben-Hadad chega para ele e fala assim: ó, você está vendo aqui, ó, eu tenho 32 reis comigo. Em outras palavras, eu e mais 32 exércitos estamos destruindo Samaria, e agora nós estamos indo contra você, contra Israel. E é o seguinte, olha, se você não quiser ser destruído, você vai me entregar o seu ouro, a sua prata, as mulheres mais bonitas que você tem aí na cidade e os seus filhos. Porque naquela época eles pegavam os filhos para treiná-los e futuramente se tornarem soldados do exército dos seus inimigos. O que Acabe faz? Ele chega e diz assim: olha, não, tudo bem, meu Senhor, eu e tudo que tenho somos teus. É tudo que o diabo quer ouvir. Você está me entendendo? Chega uma notícia ruim para você, você diz: não, tudo bem. Olha, você vai perder sua casa, você vai perder seu carro. Não, tudo bem, fazer o que, né? Sua mãe vai morrer, seu filho vai morrer, você vai ser mandado embora, o seu casamento está destruído, seu marido não volta mais, e você, não, tudo bem. Você acha que só de você dizer tudo bem, e só de você aceitar essa situação de afronta que o diabo está fazendo contra você, você acha que vai ficar tudo bem? Você acha que se você cruzar a mão, sentar, ficar procrastinando, vai ficar tudo bem? Você acha isso? Você pensa isso? Você acha que se você não lutar, vai ficar tudo em paz? Porque você não quis combater contra os seus inimigos, ir para cima deles, porque você aceitou fazer acordo com Satanás, com essa doença que está no seu corpo. Você ficou passivo. Não, tudo bem, o médico mandou eu tomar remédio, sabe, bispo, eu estou fazendo exames, o médico mandou eu levar meus filhos, ou meu filho lá no psicólogo, tratar com ele, porque ele tem TDAH, ele tem autismo. Fazer o que, né? Você acha que vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem, porque se a coisa está ruim, ela pode piorar. Porque quando os mensageiros de Ben-Hadad voltou e disseram para ele: não, olha, ele se propôs a entregar a prata, o ouro, as mulheres mais bonitas e as crianças. Sabe o que Ben-Hadad fez? Ele mandou o mensageiro dizendo, e falou assim para ele: olha, o negócio é o seguinte, eu já não quero mais somente suas mulheres, eu não quero somente os seus filhos, eu não quero somente o seu ouro, a sua prata. Não, amanhã a essas horas eu vou mandar oficiais meus, e eles vão percorrer toda a sua cidade, vai entrar na casa de um por um, inclusive na sua casa, e vai tomar tudo aquilo de valor que o seu povo tem, porque é assim que Satanás ele age. Satanás ele chega com sapato de algodão, ele chega tomando aos poucos, ele chega tocando na sua vida aos poucos, ele chega te amedrontando. E se você ficar com medo do exército que está vindo contra você, do inimigo que está se levantando contra você, e ficar parado, Satanás ele não fica parado. Você vê que às vezes uma palavra só já é o suficiente para um pai e uma mãe aceitar a condição do filho. Hoje o que mais se vê, gente, presta atenção, hoje o que mais se vê são médicos, psicólogos dizendo que crianças têm autismo. Não sei que geração é essa. Na minha época não tinha isso. Hoje a criança não pode brincar, não pode ficar parado num lugar, não pode correr demais, não pode... Não tem autismo. Tem uma palavra dita por um homem. Eu não sei se você sabe, mas autismo não sai em chapa. Autismo, depressão, ansiedade, isso não sai em chapa. Não tem exame para isso. Quem determina o que seu filho tem é o psicólogo. E hoje nós temos um monte de psicólogo tudo lesado,
trabalha para Satanás. Eles só olham para a criança assim e dizem: não, seu filho tem tantos graus de autismo. Aí o pai fazer o que, né, meu? Aí avalida o sofrimento do filho. Meu, o seu filho pode estar babando, o seu filho pode estar espumando pela boca. Você vai dizer: o meu filho não tem nada, o meu filho está curado, o meu filho está liberto, porque quem toma conta da minha casa é o Senhor. Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não fica validando. Se você avalida, o seu filho vai piorando a cada dia. Se você avalida o que o médico diz, cada dia a sua doença vai piorando mais, o seu problema vai aumentando mais, porque é um dos casos que não sai em chapa, não sai em tomografia, não sai em radiografia. Não é o médico olha para ele assim e não, deixa eu estudar o comportamento do seu filho. Não sei, seu filho faz isso, faz aquilo outro, faz. Não, seu filho tá aqui, é louco, é doido, manda para o psiquiatra. Gente, hoje nós estamos vivendo em um mundo assim. Esses dias foi lá no restaurante uma psicóloga, a doutora Benner, e ela falou para mim: eu sou psicóloga. Falei: é mesmo? Bicho, mas eu trabalho de acordo com a palavra. Ai, pensa daí das boas. Porque ela não fica validando o sofrimento de ninguém. Porque existe um Senhor, o Senhor que te sara, o Senhor que te cura. A última palavra é de Deus. A última palavra não é do homem, meu. Existe um Deus que é maior do que qualquer médico. É o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos. Quando o Joe nasceu, disseram para mim: ó, esse menino aqui tem problema no coração. Eu falei: caramba, saiu de dentro de mim. Não tem problema de coração, esse menino tem uma válvula a mais no coração, tem um sopro, tem... Gente, colocaram tanta doença nesse menino. Aí a mãe dele se desesperava: meu Deus do céu. Não podia chorar, que os lábios dele ficavam roxos assim. Você lembra disso? Você era criança, você... Eu era seu pai. Por isso que eu lembro. Gente, e cada vez que ia no médico, os médicos iam colocando tanta doença nele, tanto problema nele, que chegou um determinado momento que eu falei assim: não, eu não quero mais ouvir barulhos do mundo lá fora, eu não quero mais ouvir conselhos de médico. Não que os médicos têm que ser desprezados, não que os psicólogos eles têm que ser colocados de lado. Não, mas você vê que eles estão só validando doença, validando sofrimento, validando depressão, bad, ansiedade. Você tem que procurar ou um outro psicólogo, ou você tem que realmente procurar o psicólogo dos psicólogos, que é Jesus. Então todas as vezes que eu levava esse menino no médico, era uma palavra contrária. Todas as vezes que a gente levava esse menino no médico, era uma pancada que a gente levava. A gente saía de lá assim, se arrastando, e com aquele medo: meu Deus, meu filho vai morrer, o meu filho vai morrer. E agora sim, o meu filho vai morrer. O menino não podia dar um peido, que a gente... As palavras, elas dão medo. O diabo, quando se levanta contra a gente, é como Ben-Hadad se levantou contra Acabe. Ele não vem sozinho, não. Você acha que ele trouxe 32 exércitos para lutar contra Israel? Você acha que ele trouxe 32 exércitos para lutar contra Israel? Negativo. Ele trouxe aqueles 32 reis, aqueles 32 exércitos, porque ele ia vencer só no pânico, só no pavor, só no terror, só no cenário. Só de Acabe ver aquele monte de soldados aparatados, preparados para invadir a cidade, já era. Você acha que o diabo vai lutar contra você? Não vai lutar, mas ele vai te amedrontar, ele vai te apavorar. E Acabe ficou tão apavorado com aquele cenário, com aquela situação, que ele chega e ele diz para Ben-Hadad: não, então pega tudo, Ben-Hadad, tudo bem, meu senhor. Quer dizer, o senhor dele deixou de ser o senhor dos exércitos para se tornar Ben-Hadad. Não, tudo bem, meu senhor, pode levar, tudo bem, fazer o que, né, meu? Você quer meu ouro? Pega. Quer minha prata? Pega. Quer minhas mulheres? Pega. Até as mulheres. Peita, não, minha mulher você não pega não, rapaz. Você está pensando o quê? Aqui é macho, mano, aqui é espada, cidadão. Minha mulher não, meus filhos não, rapaz.
que é meu ouro, minha prata, você pode roubar tudo, mas minha mulher e meus filhos você não rouba não, Satanás. Não, mas a situação, a circunstância, fazer o que, né, meu? O médico falou que é um tumor que eu tenho aqui na coluna, né? O médico falou que é um cisto, é um mioma, né? Falou que eu sou estéril, não posso ter filho, fazer o que, né? Aí você acha que vai ficar só nessa? Tudo bem, Satanás, leva, pode levar. Você acha que vai ficar só nessa? Ele vai querer mais, ele vai querer mais, ele vai querer mais e mais, até te sugar, até tirar tudo que você tem, até te diminuir, até te apequenar, até você se arrastando no pó, na lama, comendo poeira. Aí quando Ben-Hadad falou isso, aí Acabe se revoltou e colocou a culpa em quem? E colocou a culpa em Ben-Hadad. No versículo 5 diz assim, olha: os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad, amanhã a essa hora enviarei os meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e me trarão tudo o que vocês consideram de valor. Aí no versículo 7 diz assim: aí o rei de Israel convocou todas as autoridades do palácio e lhes disseram: veja como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei, eu dei achando que ia ficar tudo bem. Eu comecei a fazer o tratamento achando que ia ficar tudo bem. Eu comecei a tomar os remédios achando que ia ficar tudo bem. Eu me rendi achando que ia ficar tudo bem. Eu vendi achando que ia ficar tudo bem. Eu entreguei achando que ia ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Então eu entreguei tudo para eles. As autoridades e o povo responderam: não lhes dê atenção, nem concorde com as suas exigências. Quer dizer, ele recebe a notícia, ele entra em acordo com aquela situação, ele diz tudo bem e pronto. Você não vê uma vez Acabe, ao receber aquela notícia, ir para os pés do Senhor e orar e clamar, jejuar, buscar a presença de Deus. Porque quando você recebe uma notícia ruim, a primeira coisa que você tem que fazer é ir para os pés do Senhor. Não é aceitar aquela notícia, não é aceitar aquela afronta, não é dizer não, está tudo bem, não. A primeira coisa que você tem que fazer é correr para os pés do Senhor. Eu não sei qual foi a notícia que você recebeu durante essa semana, eu não sei o que o médico te disse, eu não sei o que o psicólogo te disse, o que o psiquiatra te disse, mas eu digo para você nessa noite: se você recebeu uma notícia ruim, se está acontecendo algo ruim na sua vida, ao invés de você se prostrar, ao invés de você aceitar, corre para os pés do Senhor. Vai para os pés do Senhor. Porque só depois que Acabe viu que realmente o rei Ben-Hadad queria tomar tudo dele, que ele procura os anciões. Por que o ser humano é sempre assim? Vai vendo o diabo destruir, vai recebendo notícias ruins, uma atrás da outra, e não corre para os pés do Senhor. Porque quando você corre para os pés do Senhor, a batalha deixa de ser sua, a batalha se torna dele. Você entende? Quando você corre para os pés do Senhor, é Ele que é o seu galardoador, é Ele que vai pelejar por você, é Ele que vai à tua frente. Porque quando o diabo se levanta contra você, é porque ele não crê que você crê tanto no Deus que você tem. Sabe por que o diabo vem contra nós? Não é nem porque ele não conhece o nosso Deus, é para testar a nossa fé, para saber se realmente nós cremos ou não cremos nele. Então quando ele vê vulnerabilidade em você, ele parte para cima.
Ele falou assim: não, vou partir para cima, porque ele não vai sustentar a fé, ele não vai ter força para buscar, ele vai amarelar, ele vai desistir, ele vai voltar atrás. Então ele parte para cima de você. Aí Acabe ouviu aquilo, aceitou, achou que ia perder somente aquilo. Não. Mas o diabo ele vem buscar mais, porque ele veio matar, roubar e destruir. Por que Acabe fez aquilo? Porque de repente ele estava tão transpassado que ele já não acreditava que Deus pudesse fazer alguma coisa por ele. Quando você não acredita que Deus ele pode fazer algo por você, sabe o que acontece? A ansiedade começa a tomar conta de você. O que é a ansiedade? A ansiedade é a falta de fé, a falta de confiança. Aí você já não dorme à noite, fica que nem bicho acordado de madrugada, abrindo e fechando a geladeira toda hora, indo para lá, indo para cá, com medo do que pode te acontecer, com medo do que o exército do rei Acabe pode fazer contra você, pode fazer contra a sua casa, os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, a sua empresa. Ansiedade, a perturbação. Não, minha empresa vai fechar, meu filho vai morrer, minha mãe vai morrer, meu marido vai embora, como eu vou pagar essas dívidas? Não andeis ansiosos, e dizendo: com o que nos vestiremos, com o que nos cobriremos, o que comeremos, porque o Senhor sabe de tudo isso. Ele cuida dos pássaros que não trabalham, não ceivam, quanto mais vocês. Não, mas ansiedade, meu Deus, e agora? Como que eu vou pagar essa conta? Meu, quantas vezes você ficou assim? Quantas vezes você ficou preocupado para pagar uma conta e no último momento chegou o dinheiro para você pagar? Deus cuida de você. É que às vezes a gente esquece disso. Quantas vezes a gente recebeu uma notícia ruim: olha, fulano vai morrer, e depois de um tempo ele: qual notícia ruim que eu... vai ter que arrancar seu olho. Falei: vai arrancar, então arranca logo, mano. Aí, bispo, o senhor não tinha fé? Eu tinha fé, o negócio é o seguinte, o negócio estava incomodando. Eu falei: não, eu quero arrancar logo. É para arrancar, então arranca logo. Quer arrancar meu olho, Satanás? Então melhor entrar no céu com os olhos só do que ir com os dois para o inferno. Eu queria trabalhar, queria fazer reunião, queria estar aqui, meu, e o olho doendo, aquele glaucoma, só faltava explodir, sair de órbita o meu olho. Aí fiz uma cirurgia, fiz 2 cirurgias. Aí daqui a pouco o médico falou: não, vai ter que fazer a 3ª cirurgia. Eu falei: não vou fazer nada, não. Aí eu disse: não, pai, vamos fazer. Não vou fazer nada, não vou. Ou esse olho explode ou Deus cura, ou esse olho pula para fora, arranca logo ele, ou então não vou mais ficar em casa. Não aceitei mais os conselhos do diabo. O médico estava fazendo aquilo que ele estava vendo, mas Deus podia fazer aquilo que estava além. Sabe, gente, Deus ele faz o sobrenatural. Ele faz o impossível tornar-se possível. Quando você começa a buscar, às vezes dá essa bobeira na gente, até em mim mesmo. Às vezes dá bobeira, o problema chega, a gente fica procrastinando. Ai meu Deus, até em mim, meu, se eu vacilar, até eu fico carregando o problema, fico suportando a afronta do gigante, a afronta de Acabe, a afronta do rei Abinebade. Como que é mesmo? Como que é o nome dele mesmo? Abimababe? Eita Deus. Ah meu Deus, Ben-Hadad, Abimadade. Fica suportando as afrontas do rei Ben-Hadad e achando que está tudo bem. Ele não foi buscar Deus. E a palavra diz assim, olha, lá no livro de Filipenses capítulo 4 versículo 6, presta atenção. Quando você for afrontado, quando chegar uma afronta, quando roubar a sua paz, quando a ansiedade tomar conta de você, quando você começar a acordar de madrugada, você não conseguir dormir, quando você ficar indo na sua geladeira toda hora, abre porta, fecha a porta, abre porta, fecha a porta, ou então fica comendo que nem bicho, fica engordando que nem bicho, e depois não sabe o que está engordando. Quando isso acontecer, meu, abre a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 4 versículo 6, e diz assim, olha, não andeis ociosos por coisa alguma, mas em tudo, por
do quê? Da oração e da súplica, com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos que perturbam, que permeiam, que roubam a nossa paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade tomou conta? Está ansioso, está com medo do quê? Está preocupado com o quê? Com bem-aventurança? Com dívidas? Com doenças? Com aquilo que o médico te falou? Que o psicólogo, terapeuta, psiquiatra te falou? Você está preocupado com o quê? Está com medo do quê? Do olho grande, da inveja, da macumba? Não está dormindo à noite? Está perturbada? Não está comendo, não está bebendo? Está comendo que nem bicho? Está enchendo a cara de cachaça? Está fumando um cigarro atrás do outro? Não está conseguindo segurar a emoção? Não, bispo, eu não estou conseguindo segurar a emoção, porque eu sei quando a ansiedade chega, a gente olha para segurar a emoção, é difícil, meu, como não se preocupar, como não ver uma situação e ficar quieto mediante aquela situação, como suportar aquela situação, meu, buscando paz em Deus, buscando a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda o vosso coração e guarda os vossos pensamentos, é chegando diante de Deus e dizendo para Ele: Deus, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou em pânico, estão me perseguindo, estão falando que vão me matar, eu estou com medo dessa doença, eu estou com medo desse exame que eu fiz, eu estou com medo de ser um câncer, eu estou com medo de ser um tumor, eu estou com medo de ser mandado embora, eu estou com medo de falir, fechar, quebrar minha empresa, eu estou com medo de estar com câncer dentro de mim, eu estou com medo do meu marido ir embora. Se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai dominar os seus pensamentos e vai te trazer a paz. É a única maneira de você vencer os seus medos, é orando, é clamando, é se colocando diante de Deus. Então, depois que Ben-Hadad ameaça Israel, ameaça Acabe, depois de ter entregado tudo que ele tinha, se rendido, ele procura os anciões, ele procura Deus. Aí o que os anciões dizem para ele? Olha, meu rei, não entrega nada para ele, não. Não entrega, não. Não entrega a sua saúde, não entrega o seu marido, não entrega o seu casamento, não entrega o seu carro, não entrega os seus filhos, não entregue. Veja, é Deus que está dizendo para você nessa noite: não se entregue, não entregue na mão de Satanás aquilo que ele está querendo tirar de você. Eu não sei o que é, mas você sabe, e ele não vai tirar só isso, ele vai querer tirar muito mais. Então a palavra diz que os anciões e o rei de Israel, convocando todas as autoridades do país, no versículo 7, disseram-lhe: veja como esse homem está querendo nos desgraçar, tira tudo de nós, as nossas mulheres, os nossos filhos, a nossa prata, o nosso ouro. Eu não neguei nada para ele. Aí as autoridades e todo o povo respondeu: não lhe des atenção, nem concorde com as suas exigências. Não concorde. Não é rebelião, não, mas é não concordar. O médico falou que o meu filho tem TDAH, autismo. Não concorde. Você não precisa bater de frente com o médico, com o psicólogo. Não. Mas só não aceito. Eu não aceito. Ao invés de aceitar, vai para os pés do Senhor, vai buscar a Deus. A minha mente está perturbada, minha mente está desequilibrada, eu perdi o domínio. Vai para os pés do Senhor, vai pedir para Ele acalmar o seu coração, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai acalmar os seus pensamentos, vai te trazer equilíbrio.
Aí depois que os anciões disseram para ele: olha, não aceite isso, não conceda isso, rei. Eles começaram a buscar a Deus. E a pior coisa que existe é o inimigo enfrentar, afrontar o povo de Deus. Quem é de Deus? Levante a mão. O inimigo, ele não pode te afrontar. Você só vai cair se você der ouvidos àquilo que Satanás está falando para você. Você só vai perder se você aceitar aquilo que Satanás está querendo impor na sua mente, que não tem jeito, que já era, perdeu, é o fim, não tem saída, não tem cura, não tem libertação, não tem restauração. Se você aceitar, você está perdido. Mas se você disser: não, eu não aceito, e começar a buscar Deus, olha o versículo 28. O homem de Deus foi ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus de montanhas, um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Veja, olha, não, guarda o seu aleluia, guarda o seu glória a Deus, guarda aí, deixa eu instalar essa chave primeiro em você. Veja, por quê? Porque Ben-Hadad achava que o Deus dos judeus era aquele Deus somente dos montes, era o Deus dos vales, era aquele Deus pífio, era aquele Deus pequeno, como os deuses das outras nações. Por quê? Porque afinal de contas, ele já tinha destruído tantos exércitos, ele já tinha destruído tantas nações, e quando chegou ali Israel, ele achou que ele ia achar um Deus qualquer, que era só chegar e tomar tudo, colocar doença, destruir casa, família, casamento. Não, mas ele chegou lá e ele encontrou um Deus vivo. E é isso que Satanás tem que encontrar na sua vida, dentro de você. Um Deus vivo, um Deus que move o céu, move a terra, é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que faz paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir. É esse Deus que ele tem que encontrar em você. Não uma pessoa mole, frágil, que aceita qualquer coisa que vem da boca do médico, do psicólogo, do terapeuta, do cientista, e não sei mais de quem, lá do capeta, da sua mãe, do seu pai. Vai aceitando tudo que é palavras desgraçadas que vão tentando colocar dentro de você. Então Deus manda dizer: Ben-Hadad, ele está pensando que eu sou um Deus só de monte, de vale. Ele vai ver que eu sou Deus. Esse médico vai saber que você tem um Deus. Esse psicólogo vai saber que você tem um Deus. Seu patrão, seu vizinho, e todos aqueles que se levantam contra você vão saber que você tem um Deus, porque você vai se posicionar, você vai se colocar diante desse Deus, você vai buscar esse Deus, você vai clamar esse Deus, e esse Deus vai fazer justiça na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero que você levante a sua mão direita, levante a sua mão direita. Eu quero profetizar nessa noite na sua vida. Eu quero declarar que esse Deus, ele está contigo, ele não te abandonou, ele não te deixou, ele não te rejeitou, ele te chamou pela mão direita. Você não está sozinho, ele está com você, é ele que te guia, é ele que te guarda, é ele que te protege. Pode um exército se levantar contra você, você não precisa temer mal nenhum, porque Deus, ele está contigo. Veja, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não tema mal nenhum, porque todo esse mal para Deus não passa de sombra. Esse exército, por mais numeroso que ele pareça ser, ele é nada diante do nosso Deus. Um homem sozinho é apenas um homem, mas um homem com Deus, ele vale mais que um exército. E você não precisa de força, você não precisa de entendimento, você não precisa de coragem, não, você só precisa de Deus. Agindo Deus, quem impedirá?
Então eu quero que você nessa noite peça para Deus: Deus, tira toda a ansiedade de mim, tira todo o medo, tira, Pai, tira toda a opressão, toda a depressão, tira toda a insegurança. Ó Pai, em nome de Jesus, entra na minha vida nessa noite, tira os barulhos do mundo lá fora, os barulhos que Satanás tentou colocar na minha cabeça, dizendo que é o fim, dizendo que já não tem jeito, dizendo que vai morrer, que vai perder, que já era. Não, Pai, eu não aceito mais os conselhos de Satanás. Eu me levanto contra todos os conselhos de Satanás para ouvir a Tua voz. Que os medos saiam, que os temores saiam, que os maus pensamentos saiam, que o espírito do comodismo saia, da procrastinação saia, o espírito do conformismo saia desse homem, esse homem que já se conformou com essa doença, essa mulher que já se conformou com essa vida destruída, com a solidão, com o casamento destruído, com um filho, a filha no tóxico. Esse espírito do conformismo saia. Diga: me liberta, Senhor, me liberta, porque eu quero romper, me liberta porque eu sei que eu vou romper, em nome de Jesus. Se eu permanecer contigo, eu vou romper, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que todos digam: assim seja.